Cada projeto, então, ele deve ser, né, elaborado obedecendo características de cada setor da economia. Nesse caso, então, o setor agropecuário ele possui especificidades que devem ser levadas em consideração no momento, né, do seu planejamento. Assim, o empreendedor rural ele deve elencar, em primeiro lugar, os fatores tradicionais ou modernos que determinam a sua produção, né, rural. Dessa forma, então, que a gente vai colocar aqui são então, os fatores, né, tradicionais que devem ser considerados pelo produtor rural e que podem determinar, então, sua produção. O que seriam esses métodos tradicionais? Os métodos tradicionais seriam os métodos mais oligárquicos, os métodos que vêm desde, né, o passado mesmo da evolução do homem. Então, a partir disso, com base, então, na pirâmide, a gente tem o quê? Terra, clima, sementes e mudas. Então, são ferramentas que permitem, sim, o pequeno produtor produzir. Só que, com base apenas nesses fatores aqui, essa produção ela pode ser limitada. Os equipamentos rudimentares, animais para tração, o trabalho do homem, que possibilita também a produção. Então, esses aqui também vão ser fatores, né, tradicionais que permitem a produção, mas que não tornam eficaz o sistema produtivo. Além disso, no topo aqui a gente vai ter também água e materiais orgânicos, bases usadas para fertilização, o esterco de resíduos animais, calcário, adubação verde também. Então, todos esses fatores são fatores que, de certa forma, tornam, né, o sistema, quando a gente for colocar assim, para verificar, meio que instável. Porque se você quer aumentar a produtividade, se você quer utilizar somente esses fatores tradicionais, eles devem ser considerados. E se o produtor ele tem à mão, né, ele tem à sua disposição apenas esses fatores, então você, enquanto gestor, tem que saber verificar e organizar, de certa forma, os métodos de forma que você consiga ir implementando e garantindo, né, essa solução do aumento da produtividade. Contudo, a partir, né, do momento que foi se evoluindo, a gente tem também os fatores modernos. Esses fatores modernos eles também devem ser considerados pelo produtor rural, porque eles podem determinar a sua produção. Mas, de que modo, então, a gente vai ter esses fatores, né, possibilitando, né, e determinando essa produção? A partir, então, da base da pirâmide, os fertilizantes químicos, orgânicos defensivos, né, agrícolas, a biotecnologia aplicada às sementes e mudas, ou seja, que a gente já tem um processo em que a gente sai das bases tradicionais e começa a implementar tecnologia e sofisticação no sistema. Querendo ou não, isso por quê? Porque o mercado começa a exigir maior nível de produtividade. Então, se você quer passar de produzir apenas 2 acres, você vai passar a produzir, né, aí cerca de 100 hectares, 200 hectares. Então, isso aqui você já vai passar a precisar de defensivos agrícolas para você conseguir permitir a produtividade correta, né, dentro do seu sistema. Irrigação mecânica, ou seja, você não vai ficar mais dependendo apenas das questões ambientais, do clima. O uso de tratores, né, você não vai mais utilizar apenas o que a gente chama da força animal, né, de tração, as sementeiras, adubadeiras, para a produção animal mais em específico, as ordenhadeiras mecânicas, né, que a gente vai colocar nos processos mais diferenciados e outros sistemas, microchipagem de animais, além disso também a pesagem, né, que passa a ser algo que a gente tem que inserir aqui para garantir o ganho de peso desses indivíduos, né? Então, tudo isso vai estar sendo um fator moderno que, de certa forma, ele tem que ser considerado porque ele vai ser um fator determinante no processo produtivo. Associado a isso, no topo da pirâmide, a gente coloca, então, o quê? As tecnologias mais avançadas, ou que, de certa forma, possibilitam, né, que depois que você arranjou toda essa base da pirâmide, você começa a entrar com elas. Então, seria o melhoramento genético animal, a inseminação artificial, o cruzamento, né, entre raças, ou ainda o acasalamento entre indivíduos de linhagens diferentes, né, mas que vai permitir uma progressão genética maior, a transferência em clonagem de embriões, ou seja, que vai permitir também a gente garantir dentro do sistema indivíduos que são mais bem qualificados, né, que têm um maior desempenho produtivo. A gente pode colocar aí nesse caso o exemplo de um cachaço que ele tenha que ele tenha como ponto principal uma alta prolificidade, né, junto com a fêmea, uma matriz, uma marrã, que vai ter grande produtividade também. Então, aqui a gente vai estar associando justamente isso. E
a utilização aqui também de rações balanceadas. A partir desse momento, você já consegue inserir também a nutrição de melhor qualidade, de forma que você consiga determinar essa produção dentro do fator moderno também.